O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. George Lukács. Capítulo 1. O período republicano do jovem Hegel. As antigas repúblicas. A antiguidade funciona, para o jovem Hegel, como imagem de contraste político utópica diante do presente. Os fragmentos publicados por Noll e pertencentes ao período de Berna mostram com precisão como o filósofo, então, representava a cultura antiga. Para captar o significado político dessa imagem, convém somar a esses textos alguns trechos de seus estudos históricos do mesmo período, em que a referência ao presente aparece de modo ainda mais vivo do que nos estudos editados por Noll. Dada a importância do tema, e a falsificação sistemática do desenvolvimento de Hegel pela história burguesa da filosofia, citaremos longamente, ainda que em linguagem mais fluida para a audição. Nos estados da Idade Moderna, escreve Hegel, a segurança da propriedade é o eixo em torno do qual gira toda a legislação. Quase todos os direitos do cidadão se referem a esse fato. Em várias repúblicas livres da antiguidade, o rigoroso direito de propriedade, esse orgulho de nossos estados, essa preocupação de nossos governantes, era ferido já pela própria Constituição. Na Constituição Lacedemonia, a segurança da propriedade e da indústria mal entra em consideração, quase se poderia dizer que a um ponto esquecido. Em Atenas, subtraía-se aos cidadãos ricos uma parte de suas fortunas. O pretexto era honroso, encarregava-se quem se queria aliviar de riqueza de um cargo público que exigia gastos enormes. O nomeado sorteado na tribo podia buscar um concidadão ainda mais rico e pedir a troca de patrimônios. O outro não podia recusar. A desproporção de fortunas em poucas mãos é extremamente perigosa, mesmo para a Constituição mais livre, e basta por si, para destruir a liberdade. A história o mostra. Péricles em Atenas, os patrícios romanos, cuja decadência se tentou, em vão, deter com as leis agrárias e depois com os Gracos, os Médici em Florença. Valeria investigar quanto do rígido direito de propriedade precisa ser sacrificado para que uma república dure. Talvez se tenha feito injustiça ao sansculotismo na França ao ver exclusivamente no latrocínio a fonte da maior igualdade de propriedade a que aspirava. Essas linhas bastam para ver, com nitidez, como o jovem Hegel liga a igualdade de riqueza antiga às aspirações da Revolução Francesa, a igualdade relativa das fortunas como base da liberdade republicana. Ainda mais expressivo é um fragmento, redigido por Hegel em francês, sobre a relação entre organização militar e guerra, na monarquia e na república. Discutiu-se muito, entre apologistas do imperialismo, se seria texto próprio de Hegel ou mero extrato. Mesmo que fosse transcrição de um manifesto francês, pouco mudaria. Importa por que razão Hegel o copiou e como ele se articula ao seu artigo perdido sobre a passagem da direção da guerra do regime monárquico ao republicano. E lendo sem preconceito seus escritos bernenses, a coincidência de espírito é profunda. Traduzo o núcleo do fragmento. Na monarquia, o povo é ativo apenas no momento do combate. Como o exército-soldado, deve guardar as fileiras no fogo da batalha e logo após a vitória, voltar à obediência perfeita. Mas já vimos outra coisa, uma massa armada que se armou por si mesma. A palavra de ordem era a liberdade, o inimigo, a tirania, o comando supremo, uma constituição, a subordinação, a obediência a seus representantes. A grande diferença entre a passividade da disciplina militar e o ímpeto de uma insurreição. Entre obedecer à ordem de um general e arder no entusiasmo que a liberdade faz correr por todas as veias. É essa chama sagrada que retesa os servos, é por ela, para gozá-la, que se lançam para a frente. Esses esforços são o gozo da liberdade, e quereis que renunciem a eles? Essa ocupação, essa atividade pela coisa pública, esse interesse é o agente, e quereis que o povo se deixe enredar outra vez na inação, no tédio? Os dois textos falam por si. Revelam o entusiasmo de Hegel pelas democracias antigas e a conexão íntima entre esse entusiasmo e sua atitude diante da Revolução Francesa. A tarefa agora é compor, tanto quanto possível com as palavras do próprio Hegel, aqui vertidas para um registro mais oral, um quadro compreensível de como, nesse período, o ideal antigo vivia em sua alma. Comecemos com um amplo trecho de A Positividade da Religião Cristã, que vale como síntese, e depois passemos aos aspectos particulares da vida antiga. A religião grega e a romana eram religião de povos livres. Com a perda da liberdade, perdem-se também o sentido e a força da religião, sua adequação ao homem. Para que servem canhões a um exército sem munição? Para que servem redes, se o rio secou?
Como homens livres, obedeciam a leis que haviam dado, obedeciam a superiores que haviam escolhido, faziam guerras que eles mesmos decidiam, sacrificavam propriedade, paixões, 1000 vidas por uma causa que era sua. Não estudavam nem professavam, exerciam as máximas da virtude em atos que podiam considerar inteiramente seus. Na vida pública e na privada, cada um era livre e vivia segundo suas próprias leis. A pátria, o Estado, esse invisível supremo, era o fim pelo qual lutavam e trabalhavam, o que os movia. Diante dessa ideia desaparecia a individualidade. Não pediam vida e eternidade senão para essa ideia, e podiam realizá-la. A eles não ocorria pedir para si a sobrevivência. O que podia ocorrer era, em momentos de inação, algum desejo que dizia respeito apenas a si. Catão não se refugiou no Fédon de Platão senão quando viu tombar a ordem suprema das coisas, seu mundo, sua república, e então buscou outra ordem superior. Seus deuses reinavam na natureza sobre tudo o que pode fazer os homens felizes ou infelizes. Eram obras suas grandes paixões, dádivas suas a sabedoria, a eloquência, o conselho. Buscava-se deles o auspício para o bom êxito, ofereciam-se-lhes dons de toda sorte. Mas o homem podia, ainda assim, colocar-se diante de si próprio, e diante desses senhores da natureza, quando enfrentava conflito com eles. A vontade humana era livre, obedecia às próprias leis, pois não conheciam mandamentos divinos dados por escrito, e quando chamavam mandamentos a uma lei moral, era lei que agia invisivelmente, pense-se em Antígona. Reconheciam, a cada um, o direito de ter vontade, fosse boa ou má. Os bons tomavam como dever sê-lo, mas honravam a liberdade dos demais, inclusive a liberdade daquilo que imaginavam como divino, e não impunham a outrem aquilo que era seu. A fortuna das armas, o aumento das riquezas, o gosto pelas comodidades e pelo luxo produziram, em Atenas e em Roma, uma aristocracia militar e pecuniária que conquistou domínio e influência sobre muitos. Pela admiração às façanhas desses homens e, mais ainda, pelo uso que faziam de seus haveres, reconheceu-se, de bom grado, o seu predomínio no Estado. Logo esse predomínio livremente concedido sustentou-se pela força. Isso supõe a perda daquele sentimento, aquela consciência que Montesquieu chamou de virtude e o princípio das repúblicas, que consiste na capacidade do indivíduo de sacrificar-se por uma ideia realizada para o republicano na pátria. A imagem do Estado como obra de sua própria atividade sumiu da alma dos cidadãos. O cuidado do todo e seu governo concentrarão-se na alma de um indivíduo ou de poucos. Cada um passou a ter lugar mais ou menos limitado, diverso do dos demais, lugar obtido por outro. A máquina do Estado ficou nas mãos de poucos, e os demais serviam apenas como engrenagens particulares, cuja valia só aparece na união. E a parte do todo confiada a cada qual tornou-se tão irrelevante, diante do conjunto, que o indivíduo nem tinha por que conhecer a relação. A utilidade do Estado converteu-se em grande objetivo para esses cidadãos, e o objetivo que se impunham, nessas circunstâncias, era o lucro, a manutenção da vida, e talvez a vaidade. Toda atividade e todo fim passaram a referir-se ao indivíduo. Não havia atividade do todo por uma ideia. Cada um trabalhava, ou para si, ou, forçado para outro indivíduo. A liberdade de obedecer a leis impostas por si, a liberdade de seguir, em paz, autoridades escolhidas por si, a liberdade de executar planos cuja decisão lhes caberá. Tudo isso desapareceu depressa. A liberdade política sumiu. O direito do cidadão reduziu-se ao direito à segurança da propriedade, que passou a encher seu mundo todo. O fenômeno que desfazia o tecido de seus fins, a morte, tinha de lhe parecer agora espantoso, nada lhe sobrevivida. Ao republicano, porém, sobrevivia a república, e ele sentia, confusamente, que a república, sua alma, era algo eterno. Eis, em traços firmes, a visão hegeliana das antigas democracias. A referência ao presente, a Revolução Francesa, é quase autoevidente, e se reforça pela comparação com os textos antes citados. É característico, por exemplo, que o jovem Hegel assuma o tom objetivo do historiador, fale de republicanos, e de virtude republicana cite Montesquieu. Mas o leitor logo pensa na virtude que Robespierre colocou na ordem do dia. A ligação se acentua quando Hegel apresenta o fim da igualdade de fortunas como causa decisiva da decadência do mundo antigo. É verdade que ele capta o motivo econômico em forma muito abstrata, em linha rousseauiana, e ainda não deduz, desse motivo, mediações concretas rumo aos problemas ideológicos, que são os que mais o interessam.
No plano político, o núcleo ideológico volta a ser a oposição entre subjetividade e positividade. Em termos simples, os homens obedecem a leis que criam, seguem autoridades que elegem, o Estado é continuamente produto de sua atividade. E é próprio desse jovem Hegel rejeitar, nesse estado social, toda forma de estamento secular ou religioso. Ignorando a centralidade da escravidão antiga, ele não vê classes, onde diferenças econômicas e políticas se tornam estamentais, a liberdade já se perdeu. É certo que aqui, Hegel descreve o processo de modo muito abstrato. Num dos primeiros estudos de Berna, escreve, quando um estamento, o dos governantes, o dos sacerdotes, ou ambos, perde o espírito de simplicidade que fundou e animou leis e ordenações, não apenas se perde irrecuperavelmente a liberdade, a opressão do povo, sua desonra, sua humilhação tornam-se certas. Por isso, a divisão em estamentos é em si perigosa para a liberdade. Pode criar um esprit de corpus que se opõe ao espírito do todo. Essa recusa é decidida, se bem que ingênua na fundamentação. Mesmo assim, é bom notar o realismo sóbrio do jovem Hegel na observação dos fatos da vida. Enquanto exalta festas e solenidades antigas, não esquece de acrescentar que o povo as organizava por si, e que todos os donativos e tributos religiosos saíam de suas próprias mãos. Essa liberdade ativa do povo revela o caráter não positivo, não fetichista da religião antiga. Hegel está longe de imaginar um mundo sem objetivação. Sabe que sentimentos e pensamentos precisam de forma. O que ele procura é a objetividade não objetiva dos antigos, uma objetividade em que o subjetivo se exprime sem se alienar. Daí análises curiosas, como a das carpideiras atenienses. As lágrimas objetivam a dor, o lamento cantado dá à dor uma forma, uma medida. Mantendo-a diante de si mesma, é a objetividade mais pura do subjetivo, o caminho do íntimo para a presença. Tudo nessa filosofia cultural antiga está atravessado pelo espírito do cidadão. O centro da vida é o espaço público, mas os indivíduos são livres com destinos próprios. Seus sentimentos e paixões privadas não podem ficar presos ao privado, devem sempre desaguar, sem obstáculo, na vida pública. Por isso Hegel traça paralelos entre Jesus e Sócrates. Nota o caráter fetichista do número dos discípulos de Jesus, sobretudo, nota que Jesus arranca os discípulos da vida social e os isola, transformando-os em discípulos. Já com Sócrates é o contrário, seus discípulos permanecem homens da polis, voltam à vida pública enriquecidos, alguns fundam escolas, outros tornam-se generais, estadistas, heróis. Aos olhos de Hegel, entre os gregos Jesus teria sido alvo de riso. Com ele, surge uma seita fechada e de fronte estreita. É esse o normal do mundo antigo, por oposição à patologia cristã, estar sempre aberto o caminho de volta do indivíduo à vida pública, mesmo nos casos limite. Hegel contrasta a feiticeira medieval com a bacante antiga. Para as gregas, as festas báquicas eram válvula lícita de desabafo. Esgotadas as forças do corpo e da imaginação, voltavam serenamente ao círculo da sensibilidade e da vida costumeira. A Mena de selvagem era, no resto do tempo, uma mulher razoável. Na Idade Média, ao contrário, a figura da bruxa sinaliza uma loucura que progride até a destruição do espírito. O essencial na antiguidade é a volta ao costume, a conexão viva entre o privado e o público, até quando se roça o patológico. Compreender essa interação ajuda a desfazer um equívoco. O subjetivismo republicano do jovem Hegel nada tem de individualismo moderno. Ao contrário, é seu oposto. O individualismo moderno, como sentimento de vida, é visto por ele como produto da decadência cristã, ligado à estagnação e à cisão da personalidade. Já a personalidade plenamente desenvolvida só floresce onde as condições sociais permitem consciência viva do público e do privado, e sua mútua passagem. Daí o motivo constante, o empobrecimento da vida na Idade Moderna. Hegel contrapõe a vida antiga à moderna inspirado, entre outros, nas Ansichten von Ideen, de Georg Forster, jacobino de Mogúncia. Só numa república se vive por uma ideia, nas monarquias vive-se pelo individual. E como os homens não vivem sem ideia, fazem da ideia individual um ideal. Lá temos uma ideia como deve ser, aqui, um ideal, muitas vezes não obra dos homens, mas da divindade. Na República, o grande espírito dirige todas as suas forças, físicas e morais, para sua ideia, seu campo de ação tem unidade.
O cristão piedoso, entregue a um ideal, torna-se místico insensato. Se o ideal o absorve por inteiro, não pode dividir-se entre ele e o mundo. Todas as forças tendem para lá, e a imaginação cobra seu preço. A sensibilidade impõe direitos. Pense-se nos inúmeros monges que, fingindo casar com Jesus, profanam o próprio ideal. A ideia do republicano, ao contrário, é de tal ordem que as energias mais nobres se satisfazem no trabalho real. Já a do místico insensato só se sacia com o engano da imaginação. Em seguida, Hegel contrapõe a arquitetura antiga à cristã, sempre como expressão de sentimentos de vida diversos. A radicalidade do jovem Hegel na condenação do desenvolvimento moderno fez-se à antiguidade, se vê numa polêmica contra Schiller, que já venerava. No ensaio sobre a poesia ingênua e sentimental, Schiller reconhece a grandeza incomparável da poesia antiga, mas tenta justificar filosoficamente a poesia moderna, e chega a destacar sua superioridade na descrição do amor. Engels, muito mais tarde, mostrará como a história do amor individual acompanha transformações sociais profundas. Hegel, porém, polemiza com esse quadro histórico real. Para ele, a superestima moderna do amor e o pequeno apreço antigo se explicam pela oposição política que está analisando. E pergunta: não terá esse fenômeno a ver com o espírito de sua vida livre? Imagina um cavalheiro relatando a Aristides façanhas feitas por amor, sem revelar o objeto. Aristides responderia: eu dedico minha vida à pátria. Nada conheço superior à liberdade e ao seu bem. Trabalho por ela sem pedir títulos, poder ou riqueza. Não sei se fiz tanto. Conheço gregos que fizeram mais, que foram mais entusiastas, mas nenhum chegou a tão alta negação de si quanto vós. Qual foi, então, o objeto dessa vossa vida superior? Tem de ser maior do que tudo que posso imaginar, maior que a pátria e a liberdade. O recado é claro: a cultura moderna do sentimento é, para Hegel, dilapidação de afetos elevados em objetos privados. Objetos dignos do heroísmo são a pátria e a liberdade. Há aqui um ascetismo republicano, natural entre partidários jacobinos de Rousseau, para o qual Hegel já vinha predisposto pelo ascetismo idealista da crítica da razão prática. Mas ele vai além de Kant, e o critica por incoerência. Kant separa dever e felicidade, Hegel concorda, mas reprova Kant por reintroduzir a bem-aventurança ao postular Deus na razão prática. Vê nisso retomada da positividade religiosa. A ética kantiana, diz ele, exige um ser alheio, senhor da natureza, como se não pudesse prescindir dele. A fé, nesse sentido, significa a falta de consciência de que a razão é absoluta e de que sua ideia tem de ser criada por si, sem ingerência estranha. O fim último, assim condicionado, cai numa crença que não pode ser prática. Hegel depura, portanto, a segunda crítica das provas de Deus, e o faz para erguer, no lugar, uma moral heróico-republicana, antípoda da pequena moral burguesa. Daí a ironia: só em nosso tempo se sabe dizer, quando alguém morre pela honra, pela pátria ou pela virtude, que merecia melhor sorte. Ponto. E o golpe final: quem pôs um fim à existência por um fim cuja realização depende exclusivamente dele, não precisa de ajuda alheia. Tudo converge. O jovem Hegel opõe a moral cristã do homem privado à moral heroica da vida pública. Tão longe vai essa oposição que ele defende o direito ao suicídio com exemplos estoicos. Não era posição rara entre intelectuais progressistas do fim do século XVIII, pense-se em Werther, mas Hegel vai além, na linha do predomínio exclusivo da res publica. Cita condenações cristãs do suicídio e conclui: Catão, Cleomenes e outros que tiraram a vida quando tombou a constituição livre de sua pátria não podiam recolher-se à vida privada. Sua alma abraçara uma ideia, e sendo-lhes impossível continuar a trabalhar por ela, a alma, solta das cadeias do corpo, voltava ao mundo das ideias infinitas. O problema da morte fica, assim, dentro da oposição entre grandeza republicana antiga e mesquinharia cristã. Morrer é continuação orgânica da vida vivida retamente. Os heróis de todas as nações morrem do mesmo modo, porque já viveram, e aprenderam na vida, a reconhecer o poder da natureza. A impaciência com o menor de seus males incapacita para suportar os maiores. Como explicar que povos cuja religião põe na morte o momento central morram, em geral, de modo tão pouco viril, enquanto outros a encaram face a face? Segue-se a pintura da bela morte grega. Ao fim, a lança no cristianismo. Por isso, vemos leitos de enfermos cercados de padres e amigos que, diante da alma agonizante, encenam angustiantes suspiros de rigor.
E chega a sátira da morte de Jesus. Segundo a religião positiva, o mundo deveria estar cheio de gratidão por aquele sacrifício, como se já não tivessem sacrificado milhões por fins menores por rei, pátria, amada, entregando-se com sorriso nos lábios, e não suando sangue. É preciso ver com que alegria teriam morrido, nada menos, pela humanidade inteira. Tudo isso compõe a fisionomia com que o jovem Hegel descreve a antiguidade frente ao cristianismo. Fica claro que a imagem do passado desemboca numa utopia republicana do futuro, e que o filósofo passa traços de uma imagem a outra sem cessar. Para o desenvolvimento posterior de Hegel, cumpre sublinhar um ponto. A antiguidade para o jovem Hegel não é um período morto, é um modelo vivo do presente. Passarão séculos, diz, até que o espírito dos europeus, na vida ativa e nas legislações, aprenda a distinguir como os gregos, que chegaram lá pela simples retidão do sentimento. O conteúdo dessa exemplaridade é o republicanismo democrático. Sua forma filosófica é o subjetivismo idealista radical do jovem Hegel, uma luta ardente contra a religião do despotismo desumano, isto é, contra a positividade cristã.